Olá, amigos! Estamos aqui de volta para o canal Lições de Amor, muito felizes porque hoje nós vamos iniciar mais um estudo de uma obra primorosa pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quem acompanha o canal Lições de Amor já deve ter visto que nós fizemos um estudo sobre a obra Primícias do Reino, que foi o primeiro livro que quisemos nos dedicar, logo em seguida Luz do Mundo, e agora nós vamos partir para Quando Voltar a Primavera, que nessa sequência de livros que retratam o Evangelho de uma forma muito poética, muito bonita, como só Amélia Rodrigues tem essa doce vocação de fazer, esse é o terceiro livro. Então hoje nós vamos falar sobre a primeira mensagem que leva ao título do livro, Quando Voltar a Primavera, por esse espírito que por nós é tão querido. E a tônica dessa mensagem de Amélia Rodrigues é, na verdade, a reflexão sobre a nossa belicosidade, né? Sobre o fato como nós estamos habituados, acostumados a viver sempre em pé de guerra, a buscar o conflito, a ter atitudes reacionárias, quando esquecemos, em primeiro lugar, de que a convivência necessariamente precisará de nossa boa vontade de enfrentar essas desavenças, o contraditório, as opiniões divergentes, dissonantes, e que é assim que a gente cresce. Muitas vezes nós viemos num seio familiar e já aí experimentamos a incompreensão para convidar-nos à paciência, à tolerância e a esse respeito, que atravessada a porta do lar é o que nós também precisamos experimentar na nossa vida. E por isso hoje a gente vê tanta intolerância, tanta intransigência, tanta discussão estéril, e aí a gente acaba perdendo as oportunidades preciosas dessa reencarnação, perdendo energia, preocupando-se em demasia, quando na verdade deveríamos buscar sempre o entendimento. Esse seria, portanto, o primeiro ponto. E o segundo, de não se incomodar com esse tipo de ocorrência, que é uma ocorrência normal das opiniões divergentes, e de que a renúncia, a calma, a paciência, a tranquilidade, o discernimento, a lucidez, né, pensar antes de expressar as próprias emoções, é um tipo de elaboração próprio daqueles que já alcançaram maturidade psicológica, de não se sentir afetado por uma indireta, por uma palavra mal colocada, ou por uma tentativa mesmo de testar a nossa paciência. Nós é que devemos ter o controle emocional próprio nas nossas mãos. E o que a Amélia vai falar, grosso modo, né, tentando aqui fazer um retrato aproximado da ideia central desse texto dela, é que a gente sempre desmereceu e esqueceu de olhar para esse modelo de paz, amor, bondade, renúncia, acima de tudo, e sempre colocamos os nossos olhos para aqueles mitos, aqueles ídolos, aqueles seres humanos imperfeitos, muitas vezes mais do que nós mesmos, que despontaram no poder, na riqueza, tiveram, de certa forma, uma característica de serem formadores de opinião e levaram as próprias vidas e tantos outros para o desregramento moral. Em diversas áreas, não apenas na política, mas também nas artes, na literatura, na ciência. Quantos casos de mentes poderosíssimas desviadas para o bem. Então Amélia faz essas reflexões para que a gente atravesse, né, o inverno dos nossos dias com perseverança e coragem, aguardando esse tempo, quando voltar a primavera. Né? Refletindo aqui, penso particularmente, não num retorno do Cristo físico, material, mas num retorno simbólico, quando cada um de nós deixará que esse Cristo vivo, de fato, esteja estuante nos nossos sentimentos e isso resvale
no nosso comportamento e na nossa conduta, a partir de quando nós nos reconheceremos cristãos, não por palavras, mas por nossas ações. Então, nós vamos refletir sobre esses assuntos nessa mensagem. Para começar as nossas reflexões, é interessante porque ela cita o fratricídio e os assassínios, as guerras, que em verdade aqueles grandes ídolos que morreram acabaram no túmulo, que é democrático, e os seus impérios mais tarde foram destruídos pelo tempo. Então é interessante a gente pensar no Antigo Testamento, no primeiro livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, a gente tem o primeiro assassinato, que é um assassinato entre irmãos. Vai dizer o texto sagrado: entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. É muito simbólico o primeiro assassinato ter sido o assassínio entre irmãos. É muito simbólico o motivo torpe que levou Caim a assassinar, a manchar as suas mãos com o sangue do seu irmão. Não parece nada ultrapassada essa história. Porque quando a gente olha para a nossa sociedade, para o jornal, para as redes sociais, e a gente vê os crimes sendo cometidos por questiúnculas pequenas, às vezes mal entendidos, né? Ódios sendo alimentados por conta de incompreensões, por decisões. Por exemplo, se a gente tem um relacionamento com alguém e a gente decide continuar a nossa vida por outros caminhos, ou o outro decide se afastar, não é incomum da gente ver essa coisa do desejo de poder e de manter a pessoa jungida ao nosso lado e ainda chamar de amor. Como também houveram as cruzadas, que a pretexto de defender o sentimento religioso, né, como se Deus onipotente, poderoso, bondoso, majestoso, precisasse de justiceiros humanos para poder fazer com que a sua mensagem não se perdesse e não tivesse recursos ilimitados para lograr esse êxito. Essa mensagem transcendente, assim como nós erramos nos relacionamentos, nós também erramos nas cruzadas, né? Então, Amélia vai chegar a um ponto em que ela vai dizer: os historiadores dedicados constataram que pouquíssimas vezes a terra esteve sem a presença da infame e famigerada Hidra guerreira. E aí mais para frente ela vai confirmar, né, em dados e dizer: em 3.500 anos aproximados de história, apenas por menos de 3 séculos se viveu sem guerras. É aquele instinto primarista, naquilo que há de pior no instinto, que assoma as nossas emoções mais profundas e que a gente acaba subestimando a nossa vontade e o nosso controle emocional e acaba alimentando esse tipo de comportamento de uma forma reiterada e cada vez mais compulsiva. Parece que a violência, né, a agressividade, ela é compulsiva. A agressividade aqui falando nesse símbolo, né, nesse sentido patológico da agressividade, que resvala na violência de aniquilamento do outro, né, de aniquilamento das expressões ou da subjetividade do outro. Então ela vai dizer: povos sempre têm estado lutando contra povos, e nações cada dia se hão levantado contra nações. Onde ficou? Né? Onde ficou esse ideal de fraternidade? Onde ficou a unidade de propósitos, de pensamentos, né, em prol de uma mesma causa? Onde que foram instalados, né, erigidos esses muros que nos separam, se nós todos fazemos parte da mesma raça humana, ainda que pertencentes a etnias, culturas diferentes, né? Mas nós estamos todos ligados por esse sentimento de religiosidade, que não precisa de uma religião para se expressar, né? Este sentimento de unidade, de consciência, em um poder supremo, uma inteligência
que nos antecedeu, que é uma causa, né, que ninguém criou. Então é interessante a gente pensar isso nos dias de hoje. Quem são os nossos inimigos hoje? Quem são os nossos adversários? Porque no cristianismo primitivo, por exemplo, né, os maiores adversários eram os mais bem preparados. Eram os doutores da lei, os fariseus, que também, a pretexto de defender os dogmas religiosos, né, de defender a genealogia do povo eleito de Israel, em nome disso, prendeu, assassinou, né, apedrejou, flagiciou tantos cristãos, que foram aqueles que estiveram próximos do Messias Redentor. Os mais letrados e preparados não conseguiram perceber a grandiosidade da realeza de Jesus como os pobres e pequeninos, os analfabetos, em sua maioria, né? Aqueles que estiveram figurando entre os mártires do cristianismo primitivo. Então Amélia diz: a imensa caravana de conquistadores arbitrários, embora siga em marcha contínua para o túmulo, com o esboroar das suas aquisições e pilhagens resultantes do fragor de batalhas cruéis, nada ensinou à posteridade. É lógico que parece que Amélia quer dizer aqui o mau exemplo de utilizar a guerra como essa forma de dominação sobre o outro, de subjugação, deixou marcas indeléveis, compromissos. Hoje, com o Espiritismo, a gente tem noção de perceber a natureza e a repercussão, né, desses compromissos, compromissos espirituais que se perdem de vista, né, por conta desse desvio à lei de Deus e aos ensinamentos da caridade, como ninguém melhor do que Jesus soube exemplificar, né, na sua prática, na sua vida, no seu testemunho vivo. As lições do passado torpe, de lutas fratricidas, nada ensinaram historicamente às gerações futuras, senão a melhoria das estratégias de combate e as artimanhas de destruições mais violentas quanto calamitosas, né? A indústria bélica, a indústria de armas, né, ela se desenvolveu junto com a tecnologia, né? Se a gente hoje tem a tecnologia para as telecomunicações, para que eu daqui de Salvador, né, numa tarde como essa, de carnaval, possa gravar esse vídeo, colocar na internet, pessoas do mundo inteiro poderem assistir em outros tempos, né, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, isso ficará disponível lá no YouTube. Essa tecnologia, que na verdade não é ruim, mas tem servido a propósitos negativos, né, a propósitos menos nobres. Então, esses grandes expoentes que foram imortalizados, entre aspas, né, pela sua atuação nas guerras, ensinaram um caminho tortuoso para a utilização desses recursos, desses talentos que o alto e a inteligência humana souberam conceber. Então é interessante a gente atentar para isso, que as tecnologias, assim como todas as outras grandes descobertas científicas, elas servem à nossa própria inteligência, e quando elas estão disponíveis para o exercício do bem, elas podem ser capazes de alavancar e de fazer com que a gente progrida muito mais rápido e ainda deixar esse ensinamento, né, para as gerações futuras. Então ela vai falar que as figuras venerandas de ontem, né, e aí ela cita as páginas mais eloquentes, né, da história da literatura, da filosofia: Homero, Hesíodo, Solon, Plauto, Terêncio, Virgílio, Horácio, Ovídio, né? Essas preciosidades muitas vezes são jogadas fora para que outras obras, né, surjam da permissividade,
da valorização do sexo, da propaganda do escândalo, da publicidade das pústulas morais, estimulando a miséria, a viciação e para que a gente continue errando nos velhos equívocos de outrora. Eu não vejo isso como um falso moralismo de querer ditar uma condução cultural ideal, mas é um alerta importante para observar a que nós estamos dando ibope. Ainda hoje, se a gente fizer uma pesquisa no YouTube dos vídeos, né, mais reproduzidos, dos mais populares, dos mais comentados, dos mais compartilhados, a gente vai flagrar que não é um conteúdo propriamente edificante. Então, isso não é uma condenação, mas a gente também precisa se perguntar sobre o que é que a gente está dando atenção e dando voz, né? O que a gente tem escolhido? Porque a repercussão disso, né, que se ecoou pela eternidade, a gente de certa forma tem uma participação nesse tipo de escolha por afinidade, né? Então é isso que a gente precisa refletir e se preocupar. Essas figuras venerandas de ontem, que deram valiosos contributos, né, são escalpeladas na rebusca das suas fragilidades humanas, a fim de destruir o mito, né? Muitos que se dizem justiceiros, né, apologistas da verdade, como diz Amélia Rodrigues, tentam fazer com que estes homens que se empenharam para dar uma contribuição valiosa para a sua geração e para as futuras gerações, não, são homens humanos, imperfeitos, né? Como todos nós, e eles não merecem, né, todo esse reconhecimento. Que todos somos imperfeitos, todo mundo já sabe. Mas é interessante também que a gente valorize as boas obras, né? Porque isso é estímulo para nós e para aqueles que ficarão e que poderão se contemplar com isso. E aí ela cita o poder da internet, né? Olha que essa obra, quer dizer, que essa mensagem foi escrita em junho de 1976 e é muito atual, né? Os veículos poderosos de comunicação, podendo apresentar as claridades do futuro na aldeia global dos homens, quase somente divulgam as sombras que dominam a atualidade. Quando a gente vê o tipo ainda de mensagens que chegam no nosso celular, compartilhadas, né, veiculadas, não é raro ainda a gente encontrar a barbárie, as discussões, seja políticas, enfim, fotos que tem um conteúdo meio constrangedor, né, que ainda são muito apelativas, né. A gente, mesmo com tanta proliferação de mensagens edificantes, essa não é a maior parte, né, dessas mensagens que são compartilhadas a miúde. E aí ela começa a citar grandes obras como Ilíada, Odisseia, Os Lusíadas, Dom Quixote de La Mancha. Ela vai falar: retrata as loucas ambições de um fidalgote exaltado pela leitura dos livros de cavalaria em personagem comovedora, assistido pela sensatez, finura de trato do seu escudeiro Sancho Panza. Fala de Shakespeare em relação à tragédia de Hamlet, né? Fala do romantismo, que foi uma época que gerou obras tão belas, e também fala do realismo, sempre trazendo esse viés algo pessimista, né, para a nossa literatura. Então, ela vai citando mais alguns exemplos e ela chega em Donaciano Sade e ela faz o seguinte comentário: para a revivescência das enxovias morais e deletérias da comunidade parisiense, representativa da colmeia humana, né? E aqui ela está falando de um literato que ficou bastante famoso por conta da sua linguagem vulgar, por relatar
lances escabrosos, inclusive da própria sexualidade. E sobre o Marquês de Sade, Donaciano Sade, eu gostaria de fazer um comentário que está na obra Sexo e Obsessão, também psicografado por Divaldo Franco. No capítulo 10, Recomeço Difícil e Purificador, no meio da história, o benfeitor espiritual, ele narra um testemunho sobre o Marquês de Sade, e eu acho interessante para a gente contextualizar isso, essa menção que a Amélia Rodrigues faz, né? Para quem não conhece muito bem a história, dá mais ou menos um histórico. A história conta-nos complexos e variados comportamentos atribuídos ao Marquês de Sade, de dolorosa e perturbadora memória. Considerado por uns como sendo grande novelista, por outros é tido como um atormentado portador de distúrbios mentais e emocionais, especialmente no que diz respeito à conduta sexual, que passou à posteridade como sendo praticante de tormentosas aberrações no campo da sodomia e de outras criadas pelo seu desvario. A grande verdade é que descendia de uma família das mais nobres e distintas da Provença, nascida em Paris, havendo na juventude ingressado na cavalaria aos 14 anos, de onde saiu na condição de segundo-tenente, fazendo parte do regimento do rei. Logo após, durante a Guerra dos 7 Anos na Alemanha, alcançou o posto de capitão. Em 1763, havendo regressado à França, seu país natal, casou-se com uma das filhas do presidente Montreuil, havendo sido de alguma forma enganado porque amava a outra filha, a mais jovem, que a família encaminhara ao convento, causando ao capitão grande desgosto e arruinando-lhe a vida interior. Posteriormente ele deu início aos tremendos atos de desregramento moral, através de um escândalo inicial que o envolveu com uma jovem que fora barbaramente maltratada, que impôs ao marquês o seu encarceramento no castelo de Saumur. Nasceu como Donato Afonso Francisco, herdeiro dos títulos de conde e marquês. Depois do de todo acontecimento, foi transferido para o cárcere em Lyon, ali ficando por breves 6 semanas, logo posto em liberdade, o que lhe facultou nova prática hedionda em Marsella, crime esse que lhe valeu a pena de morte pelo parlamento de Aix, tendo-se em vista a barbaridade com que o mesmo fora praticado. Liberado da condenação, hábil como era, nas artimanhas de que se utilizava, conseguiu seduzir a cunhada, retirando-a do convento e fugindo com ela para a Itália. Os bons fados, porém, não lhe foram favoráveis, porque logo depois a mulher que parecia amada desencarnou, e ele tentou voltar à França, havendo sido novamente preso e fugindo após, de forma que pôde dar prosseguimento à sua existência insensata e degenerada. Foi novamente preso e liberado, para, por fim, ser encarcerado em Paris e encaminhado à Bastilha. Aqueles eram, porém, dias pré-revolucionários, e ele, utilizando-se de maquinações bem elaboradas que o caracterizavam, improvisou um tubo através do qual conseguia gritar impropérios e narrar supostas perseguições como maus tratos de que seriam vítimas os encarcerados no velho castelo. Posteriormente passou a escrever em folhas de papel que atirava pelas grades, narrando supostas atrocidades que sofria com outros prisioneiros. Havendo sido considerado de alguma forma um inspirador ou estimulador da Revolução de 1789, especialmente havendo contribuído em favor da destruição da hedionda prisão. Anteriormente, no entanto, houvera sido internado no asilo para alienados mentais de Charenton, onde foi liberado graças a um decreto da Assembleia Constituinte. A esposa abandonou-o, não mais o suportando, embora também a vida desregrada que se permitira, resolvendo se recolher a um convento, a fim de expiar a conduta reprochável. Sentindo-se livre do cárcere do matrimônio, o marquês, já idoso, teria levado o restante da existência de maneira moderada, ainda segundo alguns biógrafos, vivendo pelo próprio trabalho, deixando um imenso legado de obras, principalmente comédias, que foram representadas em Paris e em Versalhes, licenciosas e autobiográficas das práticas que realizara. Embora expressiva e volumosa, sua literatura não se destaca pela qualidade,
mas certamente pela vulgaridade. Desencarnou louco no manicômio de Charenton, para onde fora levado após uma longa existência de 74 anos mal aproveitados. Os seus desregramentos deram lugar a uma designação derivada do seu nome para um tipo de perversão sexual que passou a ser conhecida como sadismo. Perversão caracterizada pela obtenção de prazer sexual mediante a humilhação ou sofrimento físico de alguém. Por que a gente está contando essa história? Porque é só um exemplo de uma das citações que Amélia Rodrigues faz nessa mensagem Quando Voltar a Primavera, dessas mentes atormentadas que estiveram à frente da literatura e de outros meios de comunicação e que acabaram arrastando para os seus tormentos íntimos, para os seus desregramentos próprios, outras almas, responsabilizando-se inclusive por essa coparticipação. Então, é por isso que ela cita, e eu fiz questão de ler essa história que foi escrita, narrada por Manuel Filomeno de Miranda, na obra Sexo e Obsessão, Adivaldo Pereira Franco, que psicografou, para que não seja algo que soe como ditar padrões morais ou éticos, né? A gente sabe do livre-arbítrio, mas a gente também sabe da responsabilidade dos nossos atos. Então, para que a gente está falando sobre isso? Porque acima de todos esses livros, todos esses conceitos, né, todas as obras da humanidade, vai dizer Amélia Rodrigues, o Evangelho de Jesus retorna às criaturas destes dias. Né? Ele permanece com esse esteio moral, como essa bússola que visa nos orientar na nossa existência com o objetivo de que a gente possa experimentar um grau de esperança com base no nosso sacrifício pessoal. E aí ela vai dizer, como uma fagulha ateia um incêndio, qual um grão de mostarda ou uma semente de trigo se multiplica numa seara inteira, rica, abençoada. Nenhuma síntese de moral pôde ultrapassá-lo, o Evangelho de Jesus. E de fato, é por isso que essa mensagem sobrevive há mais de 2000 anos e viverá para sempre nos nossos corações, né? Como um pequeno livro tem esse poder, todavia mais expressivo do que todos os que já passaram pela Terra, né? E que são tão admirados, tão idolatrados, tão lidos, tão consumidos. Os homens que lhe receberam a claridade tornaram-se luzeiros na noite humana, e mesmo quando foram perseguidos e consumidos, não se deixaram vencer. A gente, até hoje, ao ler as obras do cristianismo primitivo, Paulo e Estevão, Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos e tantas outras obras belíssimas, Ave Cristo, de Emmanuel, a gente fica impressionado com a serenidade íntima, né, com a resolução, com o não duvidar, com manter-se corajoso e fiel até o fim, sem em nenhum momento titubear, né, e entregando-se de uma forma completamente abnegada a essa mensagem, arrostando qualquer consequência. E aí ela vai dizer mais pra frente, modesta contribuição evangélica para esses dias são pinceladas de ternura, cromos evocativos, doações da alma, para a reflexão dos que confiam no amanhã ditoso. Então essa mensagem é para dar mais um alívio, mais um bálsamo, mais um lenitivo, alimentar mais as esperanças daqueles que já aceitaram essa mensagem, né, mesmo com os nossos desafios. Após meditar longamente no sempre jovem poema da Boa Nova, reunimos essas narrações com que desejamos homenagear os que esperam passar este inverno e esta noite, na certeza de que tudo mudará quando voltar a primavera, que portanto é a nossa tônica, né, desse estudo. Jesus prossegue, sendo a eterna primavera, porque todos anelamos. Quantos de nós, né, que aguardamos o nascimento dessas flores que só a primavera faz desabrochar? Esperar a sua volta é a ambição que devemos, no momento acalentar,
preparando a terra desde então para esse momento de vida, beleza e abundância, quando Jesus voltar no coração de cada ser humano, né? E essas sementes que ele plantou puderem então desabrochar na forma dessas flores exalando os bons perfumes, né? Então, meus amigos, essa é a tônica do nosso estudo. Cada capítulo, portanto, como a própria Amélia retrata, virá com essas pinceladas de amor, de ternura, para que a gente possa extrair daqui este momento de bálsamo, de refazimento e de coragem para as nossas lutas cotidianas. Então é isso. Até o próximo vídeo. Conto com vocês em mais um estudo de obra. É graças a vocês, inclusive, que a gente se mantém, porque eu tenho recebido feedback amoroso de todos, pessoalmente, os que eu consigo encontrar, né, no dia a dia aqui em Salvador. Tenho lido todos os comentários, né, respondido na medida das minhas possibilidades. Isso nos encoraja muito, nos deixa muito felizes. Eu tenho certeza que nós não estamos sozinhos quando a gente se decide estudar a obra, estudar com mais profundidade os ensinamentos de Jesus. A gente está acompanhado por outras mentes que também querem nos estimular, que também se juntam a nós para que a gente faça essas interpretações que sejam proveitosas na nossa vida, mas a gente não pode desmerecer que a gente também incomoda e que ao lado desses benfeitores que nos acompanham também há aqueles que nos observam, que duvidam tanto da nossa capacidade quanto da nossa boa vontade. Mas a melhor resposta, e eu aprendi isso com Joana de Ângeles, que a gente pode dar é o trabalho. É permanecer com coragem e com fidelidade à nossa proposta. E assim permaneceremos até o fim, se Deus permitir. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.